na vida dele. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a falar de Hanukkah e depois vamos pegar um conceito do que eu vou falar e usar isso no Hinuch dos nossos filhos e Bichlal. Tem uma forte pergunta que eu já levantei ela em um dos shurim que eu dei faz um tempo. A pergunta é a seguinte: Hanukkah é a maior festa judaica que tem. Sukkot são 7 dias, tem o 8º dia que é Shmini Atzeret. Mas Hanukkah é a maior festa judaica que tem, que são 8 dias. Não tem nenhuma festa de 8 dias. E nessa festa de Hanukkah, obrigado. E nessa festa de Hanukkah de 8 dias, não só que a gente cumpre a mitzvah de acender as velas de Hanukkah na porta das nossas casas ou nas janelas, todos os dias, desses 8 dias, nós também falamos o Alel completo. Falamos o Alel completo. O Alel é uma tefilá que nós fazemos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez conosco. E Hanukkah, todos os dias de Hanukkah, nós falamos o Alel completo. Mesmo em Pesach, que é uma festa da Torá, não tem Alel completo todos os dias. Só no primeiro dia de Pesach a gente fala o Alel completo, agradecendo a Deus que tirou a gente do Egito e todos os milagres que Ele fez na saída do Egito. Mas, por exemplo, nos outros dias de Pesach, inclusive no sétimo, que no sétimo dia foi a abertura do mar, não tem Alel completo, é metade de um Alel. Sukkot, que cada dia tem um korban diferente, nós falamos Alel completo todos os dias. Hanukkah não teve korbanot específicos de Hanukkah, não tem Musaf de Hanukkah, mas teve um milagre que levou 8 dias, né? Tem a famosa pergunta, por que o primeiro dia foi milagre? O primeiro dia não foi milagre. O milagre durou 7 dias. O óleo, que durava para um dia, durou 8. O primeiro dia não teve milagre. A famosa pergunta, acho que tem mais de 1000 respostas para essa pergunta, mas o primeiro dia também foi um milagre, ou por causa da guerra, ou por causa que o óleo não se consumiu por completo, não importa a resposta, mas são 8 dias de milagre, e a gente fala um alelo completo agradecendo o milagre que Hashem fez conosco durante esses 8 dias, que o óleo durou 8 dias, que era para durar um dia só. E tem aqui uma pergunta muito forte. Hanukkah é mais importante que Pesach? O milagre que aconteceu do óleo, ele é mais importante do que o milagre da abertura do mar no 7º dia de Pesach? Por que nós falamos Alel completo e agradecemos a Deus todos os dias por um milagre que a priori não foi tão necessário, não mudou a nossa vida? Isso que a gente venceu a guerra, os Hashmonaim venceram os gregos, isso mudou a nossa vida. Mas o fato do óleo ter acendido 8 dias, isso não mudou a nossa vida. Sabe quantos milagres teve no povo de Israel que mamash salvaram a gente de morte para a vida? Tinha um livro chamado Megilat Ta'anit. Megilat Ta'anit é um livro, acho que foi o primeiro livro, assim eu escutei do meu rabino, Rav Zalman Nehemiah Goldberg, um grande rabino, faleceu alguns anos atrás, que ele falou que esse foi o primeiro livro de Torá Shebal Peh, o primeiro livro da Torá oral. Megilat Ta'anit. Não é pedido com um livro, mas é um livro que relata todas as datas festivas que tinham no povo de Israel. Todas as datas festivas que tinham no povo de Israel estão relatadas nesse livro. Estavam relatadas nesse livro. E tinham datas muito festivas que não podia jejuar e não podia nem fazer respeito, discursos fúnebres. Tinham datas menos festivas que não podia jejuar, mas discurso fúnebre podia fazer, dependendo da intensidade do milagre. Mas era um livro que tinha milagre para cá, milagre para lá, dias de salvação do povo de Israel. Esse livro foi anulado, a gente não cumpre mais o que está escrito lá, exceto 2 festas. 2 festas se mantiveram, que é Hanukkah e Purim. Hanukkah e Purim estão escritas em Megilat Ta'anit. Purim a gente tem a Megillah, Hanukkah não tem Megillah, mas está escrito em Megilat Ta'anit. Uma partezinha do Tratado de Masechet Shabbat traz uma parte lá de Megilat Ta'anit contando a história de Hanukkah. São as únicas festas que sobraram. Todas as outras, que eram milagres também, a gente, uma vez que o povo de Israel saiu para a diáspora, paramos de comemorar essas datas e não tem mais essas datas, certo? Depois tiveram outras datas que entraram, né? O Ravush estava falando que Chabad conseguiu colocar, hoje é Yutet Kislev, 19 de Kislev, que é uma festa que se comemora em Chabad, e Chabad conseguiu fazer que isso aqui seja parte de muita gente. Tem lá no Binyanei Alma eventos gigantescos de Yutet Kislev, até as pessoas que não comemoram ficam um pouco mal que não estão comemorando Yutet Kislev.
Mas 19 de Kislev foi uma data que Chabad colocou. Entre parênteses, uma pequena piada, Chabad tem muitas festas, certo, Bruno? Tem muitos dias festivos. Faleceu esse Rebbe, o Rebbe saiu da prisão, o Rebbe comprou um sapato. Tem várias festas, e muitas festas em Chabad de acontecimentos que aconteceram nas vidas dos Rebbeim, dos Rebbes. E uma vez conta a seguinte história. O sogro do Rebbe, ele foi preso e quando ele saiu da prisão, tem uma festa comemorando isso, acho que é Yud Gimel Tevet. Que dia que é? Yud Gimel. Hã? Quando que é Yud Gimel? Hã? Rei Tevet. A saída do Rebbe, não do último Rebbe, do sogro do último Rebbe, quando ele saiu da prisão. Então uma vez estavam num Farbrengen Hassídico, o Lubavitch Rebbe, o último, estava lá e chegou um amigo dele, uma pessoa que conhecia ele do passado, e falou: Rebbe, você lembra daquela história que nós dois estávamos fomos pegos pela polícia russa e colocaram a gente na cadeia mais por 6 horas e a gente saiu? O Rebbe falou: fica quieto, não conta essa história, que se você contar essa história em Chabad vão fazer mais um Hag. Deixa essa história passar em branco para não ter mais um Hag. Bechol Mikre, tinha muitas festas de milagres que aconteceram no Megilat Tanit e tudo se cancelou. E o povo de Israel sempre passou por muitos milagres. Abertura do mar. Não se fala Halel completo. Então o que tem de especial Hanukkah, que foi um milagre a priori desnecessário, que não mudou muito na nossa vida? Esse milagre não foi o que salvou a gente. O que salvou a gente foi isso que a gente venceu a guerra. E a gente comemora esse milagre 8 dias de Halel. Sabe que falar Halel demais não é bom. Está escrito que Mish Gomer et Halel bechol yom arei mecharef umegadef. Uma pessoa que fala o Halel completo todos os dias é como se fosse que ele está amaldiçoando a Deus. Uma pessoa que fala o Halel completo todos os dias está amaldiçoando a Deus. Por quê? Explica o Hatam Sofer. Porque se você Halel, você fala para grandes milagres. Você agradece grandes milagres. Se você fala o Halel completo todo dia, significa que você só agradece a Deus pelas grandes coisas e não pelas coisas pequenas. Você tem que agradecer a Deus também pelas coisas pequenas. Então, por que em Hanukkah 8 dias Halel? Shvi Shel Pesach a gente não fala Halel completo? 8 dias de agradecimento a Deus, o Halel completo, o agradecimento grande. Certo? E mais ainda, eu vou acrescentar mais na minha pergunta. Esse milagre, não só que ele não mudou a nossa vida, do ponto de vista halárrico, ele também foi desnecessário. Por que acharam um pote de óleo? Acharam um pote de óleo que estava lacrado, que ele estava puro. Os gregos impurificaram o Beit HaMikdash. Ou seja, o Beit HaMikdash estava inativo, não tinha trabalho no Beit HaMikdash, estava tudo impuro, os gregos não deixavam entrar. Quando os Hashmonaim venceram a guerra dos gregos, certo? E eles falaram: precisamos acender hoje a menorá, vamos acender ela com óleo puro, vamos procurar, não tinha, todos os óleos estavam impuros, até que acharam um óleo carimbado, fechado, lacrado. Alahicamente falando, é desnecessário, porque existe uma alahá que diz que tumah hutra betzibur, quando todo mundo está impuro, quando tudo está impuro, eu posso acender a menorá com impureza. Eu posso pegar um óleo impuro e com ele acender a menorá. Isso se chama tumah hutra betzibur. Quando está todo mundo impuro, o Beit HaMikdash funciona mesmo de maneira impura. Quando uma pessoa só está impura, ou só um óleo está impuro, ou aí o que está impuro não pode entrar no Beit HaMikdash. Você está impuro, espera, se purifica, depois entra. O óleo ficou impuro, não serve para o Beit HaMikdash, vai usar ele na tua salada. Mas, quando está tudo impuro, eu posso trabalhar no Beit HaMikdash com impureza. Então esse milagre, não só que ele não mudou nada na nossa vida, não salvou a gente, certo? Ele foi desnecessário do ponto de vista de Alahá. Os Hashmonaim queriam, na inauguração, fazer da melhor maneira possível, vamos achar um óleo puro. Mas foi desnecessário, podia fazer com impureza mesmo. Então, o que tem tão de especial esse milagre que a gente comemora ele 8 dias de Halel completo, acendendo a Hanukkah todos os dias para se lembrar do crescimento do milagre, 1 vela, 2 velas, 3 velas, a intensidade do milagre que vai se aumentando. Por quê? Qual que é a lógica disso aqui? Então, pessoal, tem 2 respostas que talvez estão interligadas uma com a outra, mas eu acho que dessas respostas a gente vai conseguir
extrair um conceito forte sobre Hinur, tá? Um conceito forte sobre Hinur. Eu vou começar da resposta talvez mais simples. Olha, a Kadosh Baruch Hu, Be'emet, já por muito tempo, não estava se revelando. Sabe, no nosso mundo, existe dois tipos de revelação de Hashem. Existe a revelação de Hashem clara, que ela, vamos falar assim, ultrapassa as leis da natureza. Quando você presencia um milagre revelado no Egito, a água virou sangue, os sapos, todas as 10 makot, a abertura do mar, são milagres revelados. Você vê Deus conversando com você. Profetas, quando tem profetas, Deus se revela para o profeta e o profeta passa a mensagem de Hashem. Hashem conversa com você. Isso, na época do milagre de Hanukkah, já não existia há muitos anos. Quase 180 anos. A profecia terminou no ano 34 do segundo Beit HaMikdash. Os últimos 3 profetas foram Hagai, Zechariah e Malachi, que faleceram no ano 34 do segundo Beit HaMikdash. Lá terminou a profecia. Lá não teve mais profecia. E não só isso, o último milagre que teve no nosso povo foi da menorá, que a Ner HaMa'aravi, a vela que estava mais a oeste da menorá, ela ficava acesa sem se apagar. O Cohen sempre acendia ela no começo e ela era a última a terminar, e ela ficava acesa, ela não se apagava. Isso aqui era uma idut, era um testemunho que Hashem está presente no povo de Israel. Esse milagre também terminou quando Shimon HaTzadik, que ele conhece os últimos 3 profetas, ele é o primeiro líder, vamos falar assim, depois da profecia. Quando Shimon HaTzadik morre, todos os milagres se terminam. Ou seja, o povo de Israel já está numa nova etapa. Até lá tinham milagres revelados, também não tinha negação a Deus. Ninguém negava a existência de Deus, porque Deus estava revelado. Deus se revelava através dos profetas, através de milagres. Deus se escondeu. E aí a segunda maneira dele dirigir o mundo, que é Behester Panim. Ele está escondido na natureza. Ele não ultrapassa as leis da natureza. Ele não se mostra. Ele está escondido. E esse era o matzav, essa era a situação lá. Na época, já há 180 anos, não tinha nenhum milagre revelado. O que acontece em Hanukkah é que, de repente, a Kadosh Baruch Hu se revela. Depois de muitos anos que Hashem não mostrou a sua revelação de uma maneira assim, nítida, clara, revelada, a Kadosh Baruch Hu se revela para o povo, através do milagre do óleo. Por isso, esse milagre ficou tão marcante no povo judeu. Quando hoje nós acendemos as velas de Hanukkah nas portas das nossas casas, quando a gente fala Halel completo, 8 dias agradecendo a Deus, é justamente para falar Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, você não se esqueceu da gente. Parecia que você sumiu, parecia que você está bravo, mas Baruch Hashem, você não se esqueceu. Você se revelou, você demonstrou que você está conosco. E você demonstrou que isso que a gente venceu a guerra foi você que venceu a guerra, que os poucos venceram os muitos de uma maneira milagrosa. O milagre do óleo demonstrou que Deus está com você sempre. E eu acho que aí eu vou para a segunda resposta, mas ela está conectada com a primeira. A segunda resposta é que isso que Hashem de repente se revela, e ele faz para a gente algo que é desnecessário, algo que não tem o porquê ele fazer. Olha, já foi o suficiente a gente vencer a guerra dos gregos. Baruch Hashem, já foi suficiente poder voltar a trabalhar no Beit HaMikdash. Já foi suficiente devolver o reinado para o povo de Israel, como o Rambam escreve, que naquela guerra o povo de Israel continuou reinando por mais de 200 anos aqui na terra de Israel. Tá certo que os reis não foram tão tzadikim, mas o reinado voltou para o povo de Israel por mais de 200 anos, escreve o Rambam. Já é suficiente, não precisava do milagre. Alahicamente falando, a gente ia conseguir também inaugurar o Beit HaMikdash com impureza e depois a gente ia cuidar para se purificar. Mas Deus falou, olha, eu vou dar para vocês algo que vocês não precisam, sabe por quê? Porque eu amo vocês. Eu estou me revelando, há muito tempo já não me revelava, e essa revelação vai ser uma revelação que vai falar para vocês, olha,
eu não preciso dar para vocês, mas eu quero dar para vocês. Salvar vocês da morte, Deus não tinha como não fazer, e o povo judeu precisa existir. Mas dá para vocês um milagre que não precisava dar. Ou seja, Deus demonstra que Ele tem uma atenção especial, um amor especial para o povo judeu, que Ele está oferecendo para eles, está dando para eles algo que Ele não precisava. Algo que Ele está dando só porque Ele ama a gente, só porque Ele quer o nosso bem. Então essa revelação que veio depois de tantos anos, foi uma revelação que veio falar, olha, não só que eu faço o básico, eu dou para vocês comida, dou para vocês bebida, o básico. Eu também dou amor, eu dou algo que não precisava dar. Eu não precisava dar isso e mesmo assim eu dou. Para o povo inteiro, para o povo que morava em Israel. O milagre revelado. Assim a gente vê no milagre de Hanukkah. E por isso ficou um milagre tão forte, tão intenso. 8 dias de agradecimento. E pessoal, o que a gente pode extrair disso aqui para o Hinuch? Então assim, olha, Baruch Hashem, principalmente aqui em Eretz HaKodesh, a gente tem uma vida muito corrida. Muito corrida. Todo mundo trabalha e se esforça e corre atrás da Parnassá. Então, às vezes, a gente pode falar, olha, Baruch Hashem, eu já dou para os meus filhos estudo, eu já dou para eles comida, já dou para eles bebida, dou para eles uma moradia, dou para eles tudo do bom e do melhor. Isso, às vezes, é o básico, tá? Estou falando, não que eles não precisam agradecer por isso, precisam agradecer por isso. Mas parte do Hinuch é também demonstrar amor pelos nossos filhos. E dar para eles, às vezes, coisas que, eu dou para eles. Existem relações, né, entre pessoas que são relações de negócios. Então, em relações de negócios, até mesmo... Eu não vou falar que a amizade inteira tá construída nesse ponto, mas existem amizades que ela é uma relação de uma troca-troca, ou seja, certo? Knelech haver, compre para você um amigo. Não estou falando que as amizades não são verdadeiras, mas muitas vezes eu recebo e eu dou, eu recebo e eu dou. Relação de pai e filho, ela também tem esse lado. Eu recebo e eu dou, certo? Mas ela não pode ser só baseada nisso. Ela não pode só ser baseada, olha, se você foi bem na prova, eu vou te dar uma bala, ou um chocolate, ou um brinquedo, ou o que for, dependendo da idade da criança. Às vezes eu vou te dar stam, certo? Então, às vezes, você traz um presente para o seu filho. Por que eu mereço isso? Certo? O que eu mereço isso? Uma vez eu trouxe para minha filha uma coisa. Por que eu mereço? Não, você não vai. Eu estou te dando esse chocolate por nada. Porque eu gosto de você. That's it. Não estou te dando porque você foi bem na prova. Também existe esse lado. Se você foi bem na prova, vai lá e compra uma coisa. Você vai lá e compra uma coisa. Mas eu estou te dando porque eu gosto de você. Não porque eu recebi alguma coisa em troca, ou porque você conseguiu alguma coisa, ou porque você alcançou alguma coisa. Pashut, demonstrar amor por eles. E isso muitas vezes a gente acaba se esquecendo. Porque Bemet a gente tenta oferecer tudo do bom e do melhor. Mas às vezes do bom e do melhor, por eles é entendido que é uma obrigação nossa. E entre nós falando, é uma certa, certo? É uma certa obrigação nossa, né? A Kadosh Baruch Hu colocou isso nas nossas mãos, que nós somos os responsáveis. Mas, às vezes, você precisa demonstrar algo além. Porque eu gosto de você. Foi isso que a Kadosh Baruch Hu fez com a gente em Hanukkah. Eu não estou dando o que precisa, nem alahicamente, nada, porque eu amo vocês. Isso se chama dar atenção, né? Igual que a gente falou na primeira resposta, que a Kadosh Baruch Hu, de repente, mostrou que ele está atento por nós. Isso se chama dar atenção. Dar atenção. Eu estou com você porque eu gosto de você, porque eu quero estar com você e that's it. Tá? Isso é um outro conceito, isso também é muito importante. Dar atenção para os filhos, né? Dar atenção. A gente, Baruch Hashem, estamos ocupados e correndo, e a gente, Baruch Hashem, também tem celular que tira muito a nossa atenção. Às vezes, é melhor você dar atenção para eles 15 minutos. 15 minutos. Eu vou agora sentar e brincar com você 15 minutos, eu vou conversar com você 15 minutos, dependente da idade do filho, né? Tem filhos que você precisa brincar de carrinho, tem filhos que você precisa conversar,
Uma vez eu ouvi do Rav Uri Zohar, Zecher Tzadik Livrachá, que ele falou, olha, o meu filho gosta de beisebol. Eu não odeio beisebol, mas eu vou conversar com ele sobre beisebol, sobre os jogadores e tal, porque ele me interessa. Uma vez que ele me interessa, então eu vou ficar interessado naquilo que ele tem interesse, porque eu estou interessado nele. O que muda para mim se é esse jogador ou se é esse jogador? Mas eu estou interessado nele, então vou conversar com ele sobre algo que interessa a ele. Dar atenção, fazer algo além, certo? A Kadosh Baruch Hu deu para a gente uma atenção especial nesse milagre, uma demonstração de amor. E às vezes, Bemet, eu estou falando, às vezes, Bemet, a gente, eu sei, todo mundo aqui vive numa correria incrível, uma correria incrível. E às vezes a gente quer descansar a cabeça, quer chegar em casa e colocar a cabeça no modo tu, certo? Não pensar em muita coisa, sentar no sofá e colocar alguma coisa para assistir, não ficar pensando em muita coisa. Às vezes vale a pena, olha, eu vou me esforçar 15 minutos, vou deixar o meu celular de lado, 15 minutos, e vou dar atenção 15 minutos, 100% para ele. 100%. Por experiência estou falando, isso muda muito. Muda muito. Uma vez escutei de um grande educador que ele falou que o nosso problema é que a gente acha que educação ela está conectada com o tempo. Quanto tempo eu dou para os meus filhos? Então a pessoa chega em casa depois de um dia de trabalho, o cara está acabado, a mulher, o homem estão acabados, pô, agora eu preciso ficar 3 horas com o meu filho, dar 3 horas para ele atenção, eu não vou conseguir. Não, você precisa dar 3 horas de atenção, mas você pode dar 10 minutos, 15 minutos, você pode? Já muda muito, mas quando você for dar atenção, você tem que estar focado 100% nele. Esquece o trabalho, esquece os e-mails, esquece o Instagram, esquece o WhatsApp, esquece tudo. Fique com ele, se conecte com ele, e aí sim, isso aqui vai ser diferente. E isso, bem, pessoal, não tem idade. Isso aqui não é só para filhos, é bichlal, mas principalmente para filhos, principalmente. Então isso a gente consegue aprender do milagre de Hanukkah, eu estou terminando com isso. A Kadosh Baruch Hu deu para a gente uma atenção especial e uma demonstração de amor. Eu acho que às vezes vale a pena a gente adotar isso em relação aos nossos filhos, demonstrar um amor por eles, mesmo quando eles não merecem, certo? Não tem o porquê, estou dando porque eu amo você, porque eu gosto de você, e dar atenção o máximo possível, do ponto de vista de qualidade, não do ponto de vista de quantidade. Não precisa terminar agora, preciso ficar 4 horas. Não precisa dar 4 horas de atenção. Nem eles vão querer 4 horas de atenção. Mas 10 minutos, todo mundo consegue. Tudo de bom, pessoal. Hanukkah Sameach. Eu vou sair, tá? Desculpa. Sorot Tovot, pessoal. Kol Tuva. Tudo de bom. Eu preciso ir. Baruch Hashem. Você veio representar os jovens? Veio representar os jovens? Vai dar atenção.